Muito boa noite, bom fim de tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos iniciar já já o nosso Direto no Ponto, a nossa querida live de quintas-feiras. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está na minha cabeça há bastante tempo. É uma coisa que eu penso comigo há muito tempo e eu nunca falei sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre isso, que é a verdadeira crise mundial, é uma crise de consciência. O que você acha disso? Faz sentido para você? Deixa eu chamar a Jo aqui, que é a coordenadora da live, e a gente vai bater esse papo e falar sobre a crise de consciência. Oi, Jo, boa Oi, noite. Dani, boa noite. Muito obrigada. E aí, Jo, como que você tá hoje? Tudo bem por aí? Tudo jóia? Tudo bem, Muito gente. calor aí? Um calor abafado para chuva. Calor meio Aqui, nossa, sufocante. aqui esquentou, eu tava suando até agora, eu de tomar um banho, correndo, entrei uma casadinha, porque quando eu vi eu tava toda me pingando aqui, né, essa coisa de apressar a hora. Não, deixa eu tomar uma chuveirada, porque tá demais, assim, tava frio, então metade dos ventiladores da casa tá escondido. Isso aí. Eu tô tirando tudo dos canos. Mas estamos aqui agora. Com E aí, certeza. Jô, como é que é pra você essa conversa do... Nossa, esqueci de botar meu fone de novo. Vou achar. Eu te Como é ouço que é? bem. Me Eu ouve te ouço bem? bem, sim. Não é porque eu gosto de botar esse daqui. Eu vou dar um corte de 2 segundos rapidinho para ligar meu Bluetooth, mas já volto aqui, peraí. Tecnologia, a gente vai melhorando com ela, vai ficando mais prático. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Pronto. E aí, quando a gente trouxe esse tema para hoje, né, o que você acha desse bate-papo de hoje? Eu perdi a sua introdução, Dani, porque eu ainda não tinha entrado. Então, a minha introdução foi muito simples. Essa conversa de hoje, né, esse tema que a gente está trazendo da crise de consciência, é uma história que está na minha cabeça há muito tempo. Desde que se fala de crise econômica, crise financeira, na minha cabeça, a crise é uma crise de consciência já há muito tempo. O que acontece, todos esses desequilíbrios, onde as pessoas, parece que está todo mundo meio enlouquecido por aí. Para mim, é uma grande crise de consciência que eu venho observando nas pessoas, e isso, obviamente, se reflete no financeiro. Né? O resultado de uma grande crise de consciência, de um grande desequilíbrio moral e sociopático na sociedade, termina como uma crise financeira. Mas o começo dela, a ponta que inicia tudo, é uma crise moral, de consciência mesmo, né? Porque quando a gente pisa na bola, erra, manipula, passa a perna, a gente pode até fingir que não viu, fingir que não fez, mas a gente não consegue mentir pra gente mesmo, né? Lá no fundo a gente sabe que a gente está pisando na bola, ou se a gente conscientemente não sabe, o nosso inconsciente sempre sabe. Né? O banco de dados do inconsciente capta tudo e está ligado em tudo que está acontecendo. Então a gente pode até dizer não querer ver e desligar a cabeça e não ver, mas o seu inconsciente, que é uma parte do todo, que está ligado em tudo que acontece, sabe que você pisou na bola. E daí a crise de consciência. Então esse foi mais ou menos a abertura que eu trouxe. E queria saber o que você acha. Um tema muito profundo, um bate-papo muito forte e extremamente necessário. E eu super concordo com você. Essas crises todas que nós estamos vivenciando, seja no coletivo ou individual, ela parte muito da crise da nossa própria consciência. E também atrelo isso a uma falta de, às vezes, de autoconhecimento. Que muitas das vezes nós entramos nessa vertente por não nos conhecermos e ter que criar personagens, né? Para agradar o todo, para agradar o externo. E vamos iniciando na primeira crise, que é a crise de nós conosco mesmo. Né? Então, faz muito sentido tudo isso que você trouxe para mim. E, como eu disse, é um bate-papo profundo e extremamente necessário, né? Que vai causar aí alguns reboliços, porque vamos mexer em camadas profundas. Olhar as nossas próprias crises não é tão confortável assim.
Então, por isso, muitas das vezes, nós nos pegamos apontando, literalmente, a crise que está no externo. Mas, se nós estamos dentro de tudo isso que está acontecendo, qual a nossa contribuição com esse caos todo? Aí começa nessa crise individualizada, que é a crise da nossa própria consciência. Então, acho que tem tudo muito a ver com o que você disse. Exatamente, né? Se o universo à minha volta é um reflexo do que está dentro de mim, né? Então, por que para alguns está tudo bem, para outros não, né? A gente pode até falar no nosso próprio meio, nas terapias, né? Tem algumas pessoas que não conseguem viver de terapias, outras que conseguem, e isso vai para tudo, né? Porque é justamente como você falou, a crise que começa tudo é uma crise interna. Que crise é essa interna que começa tudo? São as pequenas mentiras que eu vou contando para mim, para me adaptar, para me encaixar, para fazer parte do clã, inicialmente da família, né? Para fazer parte, ou da escolinha, ou da igreja, para fazer parte de algo, eu começo a me contar mentiras, a acreditar num pacotão de crenças que me é ensinado e tentar me inserir dentro disso, e aí eu compro uma mentira, eu viro uma mentira. E quando eu viro uma mentira, eu começo a distorcer a realidade à minha volta, porque eu preciso me encaixar naquela mentira. E tudo que eu faço é para me encaixar dentro daquela mentira, para conseguir fazer parte daquele clã, para conseguir fazer parte daquela estrutura, porque todos querem se sentir acolhidos, todo mundo quer fazer parte de alguma coisa. Mas as pessoas começam a se matar. Para fazer parte daquilo, eu vou inibir parte de mim, eu vou manipular parte de mim, eu vou fazer de conta que eu sou de um jeito que eu não sou, e aí eu não consigo vibrar tudo aquilo que eu tenho para vibrar. E aí eu começo a vibrar na mentira, quando eu estou mentindo, quando eu estou fingindo, quando eu estou fazendo de conta que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu sou uma mentira, eu não tenho sustentação energética para ser aquilo que eu sou. Ou eu vou adoecer, ou eu vou ficar em falta, ou eu vou me olhar com pouco valor, porque eu sei que eu sou uma mentira, eu estou fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou, então o meu valor abaixa. E aí quando eu entro nessa, eu começo a entrar na crise financeira, eu caio dentro dessa crise financeira mundial. A verdadeira crise é uma crise de consciência, porque o financeiro que está fora é só um reflexo daquilo que está dentro de mim. Eu, dentro de mim, estou vivendo uma mentira. Eu estou fingindo ser um monte de coisa que eu não sou para tentar agradar A, B, C ou D, para tentar fazer parte disso, daquilo ou daquilo outro. E aí eu estou me traindo. Quando eu sou uma mentira, quando eu estou me traindo, eu entro no ciclo da culpa. Eternamente me sentindo culpado. Não sei por que tanta culpa. Aí começa a apontar para um monte de coisa que não tem nada a ver. Porque a culpa é o quê? De toda essa mentira que eu bato no peito, que eu sou isso, aquilo outro. E muitas vezes a gente sustenta por uma questão do ego. Bom, já deu para ver que eu viajo bastante no tema, né? Não, porque assim, é como eu disse, né? É um bate-papo que não tem como ouvir em meios termos, nas entrelinhas. É um papo que chama a lucidez verdadeira, que é essa lucidez do ganho de consciência de quem somos verdadeiramente. E quando você traz essa mentira que nós nos contamos, ou seja, a primeira mentira da gente com a gente mesmo, ao nosso entorno não tem um magnetismo. Nós não conseguimos fluir com uma certa facilidade no nosso meio, independente se vai ser no meio social, familiar, profissional, de relação afetiva, porque no momento em que eu estou mentindo para mim mesma e não consigo colocar a minha vibração, a minha energia, não tem a potência. Eu vou atrair pessoas que têm o magnetismo do personagem que foi criado, e não aquelas pessoas que precisam da minha própria energia, do meu próprio magnetismo. Então, vamos vivendo numa vida de falsidade, onde não consegue se ter uma materialização, porque eu estou me forçando a ser aquilo que verdadeiramente eu não sou. E daí começam várias crises. E como a Dani mesmo disse, pode afetar inclusive no financeiro. Muitas pessoas que chegam para os atendimentos, que às vezes estão com um problema no financeiro, e vai perceber que o problema não começa no financeiro. Ele foi para o financeiro porque os sinais que ele foi dando durante o percurso não foi o suficiente para a pessoa buscar ajuda ou fazer um movimento. Então, ele chega a afetar o seu financeiro porque você tem que parar. Algumas pessoas afetam na saúde. Outras pessoas vão afetar dentro do estado familiar. Ou seja,
A vida vai nos dando sinais e quando nós insistimos em não ver, continuamos nessa mentira, vai acontecer alguma coisa que tem que dar, assim, uma parada geral para eu olhar para aquilo. Então, trazer esse papo, trazer essa consciência à tona é uma forma de minimizar esse sofrimento. Se eu sei que eu estou contando uma mentira para mim mesmo, o que é que eu estou querendo nutrir com essa mentira? Talvez é uma falta de amor próprio, que eu estou esperando que venha do externo aquilo que eu não esteja me dando. Se eu estou sendo muito desrespeitada, talvez eu também não esteja me respeitando. Aí são coisinhas que a gente sempre leva como bobeirinhas e que no fim acaba surtindo um problema maior. Porque senão a gente não olha, a gente fala, isso vai passar, amanhã será um novo dia, isso tende a melhorar. E não fazemos o movimento. E vem a vida e nos para literalmente. Já que você não quer olhar, vamos mexer onde te dói. Porque aí nós temos uma obrigação de parar e olhar se quisermos sair da dor, né? São escolhas. Exatamente. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Lani. São escolhas. A gente vai jogando debaixo do tapete, finge que não vê. E aí o nosso inconsciente vai aumentando, né, a bola de neve para aquilo ficar bem grande na parte que mais dói para você. Né? Porque o que acontece? No fundo, tudo que eu faço conta. Então, se eu sei que eu tô, sei lá, alguém me deu um troco errado a mais para mim e eu guardo, né? Quem sou eu para falar de corrupção? Porque eu tô sendo corrupta também, né? Então, essa crise toda de consciência são dessas pequenas mentirinhas e falhas morais que a gente comete no dia a dia, assim. Todo mundo tem o seu, né, a sua parte que escapole por ali, né? Eu falo demais, eu corro risco às vezes. Se eu não tapo a minha boca, eu caio na fofoca. Eu sei disso, mas eu sei. Então, adianta depois ficar na culpa porque eu falei mal disso? Não, eu tenho que controlar, eu quero saber, me conta que eu quero saber, eu sou curiosa por natureza, né? Na minha polaridade bacana, eu vou querer saber o que está acontecendo, me informar, vou pesquisar, vou descobrir, eu sei de tudo um pouco, eu sou um macaco que sabe de tudo um pouco. Mas quando eu começo a cair para o meu negativo, eu vou falar um pouco demais do que não era para falar. E aí, depois eu vou para casa e fico com ansiedade, com crise de consciência, não devia ter feito isso, pesa na minha vibração, eu gero para o meu entorno uma energia pesada, né? Então, eu preciso o quê? Nutrir a minha moral. Como que eu vou ter moral para falar que a pessoa tem que ser boa, que ela tem que se melhorar, que ela tem que fazer a coisa certa se eu estou fazendo tudo errado dentro de casa? Se eu estou lá falando mal de todo mundo à minha volta? Se eu estou lá xingando todo mundo e reclamando o tempo inteiro? Qual moral eu tenho para chegar para o meu assistido e falar para ele que ele deveria fazer A, B, C ou D? Né? Então, por que eu acho importante falar disso agora? Na semana passada, a gente falou sobre a crise mediúnica. E a crise de consciência, eu acho que uma coisa casa muito com a outra. Porque quando eu entro numa moral baixa de falar uma coisa e fazer outra, eu estou abrindo uma janela na questão da mediunidade, da energia, para levar gongada espiritual o tempo inteiro. Então, de dentro de mim, eu permito que o lado feio pule para fora e faça o que quiser, eu vou atrair à minha volta toda uma energia feia. E tudo ao meu entorno começa a ficar caótico. Por quê? Porque eu sei que o que eu estou fazendo está errado. Eu sei que o que eu estou fazendo não é legal. Eu tenho consciência dentro de mim que eu não mereço uma coisa legal, porque dentro de mim não está legal. E aí eu crio de dentro para fora uma realidade que vai me mostrar o que está dentro de mim, aonde eu preciso melhorar. Não adianta querer, eu quero paz, mas tá brigando o tempo inteiro com todo mundo. Vai ter um resultado, né? O seu próprio magnetismo vai atrair para sua vida uma situação de briga atrás de outra, porque é disso que você está falando, é isso que você está alimentando lá no fundo. Não, mas eu sou boazinha, não adianta querer mentir para si, aí volta para a história da mentira. Então, assim, vai estar sempre
a mentira que eu conto pra mim e a realidade que eu crio. E aí vai um espelhando no outro, pô, mas não tá, eu tô contando uma coisa aqui, mas tá acontecendo outra. Será que essa coisa que você tá contando aqui não é verdade? Realmente você tá sendo o alecrim dourado? Ou você sabe que você não é o alecrim dourado, e aí lá no fundo, em algum momento, a sua realidade te mostra isso, e aí você toma uma chapuletada, e aí você tem a opção de jogar a culpa no outro, no vizinho, no presidente, na economia, nos Estados Unidos, no não sei o quê, na mãe, no pai, ou você tem a oportunidade de olhar para si e bater no peito e falar, não vou resolver esse troço, como é que eu resolvo isso? Vai doer, vai incomodar, vai pular as criaturas todas, vai pular o esquadrão todo, vai arder, mas vamos olhar para isso? Como é que eu faço para melhorar? Nossa, é difícil melhorar, né? É difícil melhorar. Que é o que eu mais ouço, né? Difícil, né? Fazer diferente? É. Por isso que isso é uma transição planetária, não é para ser gostoso. Dói. E aí, Dani, tem a questão do livre-arbítrio, né? Neste momento, eu escolho se eu quero ir pelo amor, se eu quero ir pela dor. Quando nós não estamos em busca do nosso autoconhecimento para entender quem somos, a gente tende depois a cair pela dor. Porque nós não conseguimos ali traçar uma estratégia, um direcionamento para que possa nos guiar, para que a gente possa ser norte. Mas quando eu sou quem eu sou verdadeiramente, eu não preciso de fazer esforço. No momento em que eu começo a mentir para mim mesma, eu crio um personagem, eu tenho que todo tempo ficar lembrando que eu estou dentro daquele personagem. E chega uma hora que é o que nós chamamos literalmente das máscaras caírem. Então, quando nós começamos a conviver verdadeiramente com as pessoas que nós vamos sabendo quem são, as máscaras começam a cair, porque a pessoa consegue enganar por um período, mas ela não consegue enganar o tempo inteiro. Então, quando nós vamos naturalizando quem somos e nos apoiando dentro das nossas luzes e sombras, sabendo que vamos ter essa oscilação, nós vamos naturalizando os nossos processos e vamos olhando para as nossas dores para poder curar. A gente só cura se a gente souber que a gente tem aquela dor. Se a gente não souber, a gente acredita que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas às vezes é aquela mentirinha que a gente tá contando pra gente mesma. A gente sabe que aquela dor tá ali, mas olhar para ela causa mais dor ainda. Então eu prefiro não olhar. Aí que chega o momento que a gente já tinha dito, né? Que acontece alguma coisa bem forte para poder parar e olhar e entender que do jeito que tá, não tem como dar continuidade. Porque senão não vai ter magnetismo e essa bola de neve vai aumentando. Mas isso são o quê? São os posicionamentos que nós temos diante as situações. Diante alguma situação que eu tô dentro do meu trabalho de autoconhecimento, eu não vou deixar de ter problema. O que vai acontecer é que eu tenho ali mais ferramentas para poder me estruturar diante da situação inesperada. Porque senão nós vamos entrar na birra de uma criança, acreditando que tudo, todo tempo, vai ser como a gente deseja, e não é. É ilusório. A vida não vai ser totalmente como eu imagino que precisa ser. As pessoas que estão ao meu entorno, elas não são obrigadas a suprir as minhas expectativas. Aí eu preciso aprender a lidar com o quê? Com as minhas frustrações. Entender que se há uma frustração, é uma expectativa que eu criei no externo. Então, é uma possibilidade de você ter suprida ou não. E quando não, é entender essa frustração e se ela é sua, é só você que tem como ajustar e remanejar as suas expectativas, os seus desejos, ou então levantar o bumbum da cadeira e solucionar e buscar, né, o resultado para aquele problema que você se deparou. Que o mundo não vai se curvar ou não vai passar, não colocar um tapete vermelho para que você caminhe. Você tem que colocar o seu próprio tapete. E aí vem essa questão dessa crise da consciência. Será que a minha consciência consegue me ancorar nesse movimento? E se não, eu preciso de ajuda, eu preciso movimentar. E se eu não sei como fazer, alguém sabe como se faz. Eu vou ali me apoiar para fazer o movimento. Como a Dani disse, nesse começo não é muito simples, não é muito fácil. Mas é possível. Depende o quê? Do momento da determinação, da vontade e da ação. Porque se eu só penso, vai ficar como uma massa que vai criar ali uma forma de pensamento que vai ficar somente fazendo bloqueios na minha vida. O resultado, ele vem com a ação, com o movimento. O ganho de consciência, ele é espetacular, mas sem a ação
você vai continuar no sofrimento com um pouquinho mais de dor, porque agora eu sei o que eu preciso de fazer, mas eu não fiz. Então, por isso, muitas pessoas vão postergando esse momento, né? De entrar nesse trabalho e de olhar-se a si mesmo. E aí cai nessa crise existencial e que vai somando essa crise que está planetária de uma certa forma, né, Dani? Sim, e é justamente isso, né? Chegou agora no momento, com toda essa globalização, são tantos livros, tantos filmes, tantas palestras, tantos eventos em tantos lugares, que não tem mais, eu não sabia. Agora você sabe, cara. Aí que dói a consciência, porque agora a gente já sabe. Não tem outro caminho que não seja o de se melhorar, o de buscar, né? E aí, quando eu sei que eu preciso mudar para a vida melhorar, e aí eu não faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer para a vida melhorar, aí eu entro em dor da crise de consciência, porque eu não estou fazendo aquilo que eu sei que eu tinha que fazer para a minha vida melhorar. E um grande potencializador dessa dor, de que eu não consigo fazer para a minha vida melhorar, é justamente a questão do ego, né? A pessoa ela fica tão agarrada naquelas verdades absolutas que ela tem, naquela consciência que ela criou, onde ela criou todas aquelas máscaras, toda aquela sistemática para a persona dela sobreviver onde ela está, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, tá. E aí, quando ela entende que ela precisa fazer um movimento, ela não consegue soltar todas aquelas verdades absolutas onde ela se estruturou durante uma vida inteira. Ela fica agarrada naquelas verdades e não se melhora, às vezes, por orgulho de não soltar aquilo que ela disse que ela era. E aí, mas se eu entendo, aí a pessoa fica com medo de se desidentificar daquilo que ela disse que ela era uma vida inteira, por medo de não saber o que ela pode ser. E, gente, o céu é o limite, cara. Quando você se desidentifica de tudo à sua volta e você se permite se abrir para o novo, o resultado é uma vida leve. O resultado é uma vida alinhada com o seu coração, com o amor, com a tranquilidade. E não essa maluquice de ficar tentando provar para o mundo que aquilo que eu penso, que eu sou, que eu falo, não precisa disso, ninguém precisa disso. Agora, enquanto eu estou na batalha da vida, lutando para mostrar, para provar que eu sou, a sua vida é uma luta eterna. A vida vai trazer uma dificuldade atrás da outra até a hora que você se render. Até a hora que você entender, até a hora que você entregar para o universo mesmo. Entrega na mão do divino e faz o seu melhor. Não é, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui esperando o universo trazer para mim. Não, não é isso. Isso também vai gerar uma outra crise de consciência que você está aqui para agir. A gente está na Terra para agir. Mas, às vezes, quando eu não estou conseguindo fazer nada direito, eu preciso dar uma pausa no meu plano de ação para resetar esse meu pensar e meu sentir, para melhorar o meu ponto de atração, para que eu consiga fazer escolhas melhores na minha vida. E é aí que vem as terapias. É aí que vem uma metodologia humanoterapeuta. É aí que vem uma reprogramação emocional para fazer com que você consiga se sentir um pouco mais leve, seu coração ficar um pouco mais tranquilo, para você conseguir olhar para o mundo e tentar elaborar um novo plano de ação com novas crenças, com uma nova maneira de pensar, com novas verdades. Se você ficar se agarrando nessas verdades que estão... Se você não gosta da realidade que você está vivendo agora, hoje, você está numa crise muito grande, está tudo muito difícil, provavelmente muitas das suas verdades não estão te ajudando. Provavelmente não, com certeza. Muitas das coisas que você enfiou na sua cabeça que é porque tem que ser assim, estão te atrapalhando. Então, o único caminho que a gente tem é de reestruturar todo esse mental, todos esses pensamentos, e começar a pensar de uma maneira diferente, onde você vai se permitir abrir a sua antena para novas possibilidades. E para isso, eu preciso sair da faixa do julgamento. Uma das coisas que cria uma grande crise de consciência é ficar julgando tudo e todos. Ficar julgando que isso, que aquilo não pode, está errado, apontando o dedo para todo mundo, que aquele, olha, o que ele fez está errado, não pode, não pode, não pode. Porque uma hora você pode ser aquela pessoa que fez aquilo que está errado.
Toda vez que a gente aponta muito o dedo e gasta a nossa energia, né, com esse energético, de jogar essa energia para fora do que o outro está fazendo, que ele não podia fazer daquele jeito, que aquilo está errado, a vida, ela quer que a gente pare de julgar. E por isso que a gente tem tanta crise de consciência, está tanto apontando o dedo para os outros, a vida vai botar a gente naquela cadeira ali que a gente estava julgando lá atrás e ver o que você vai fazer. E aí, quando você se vê fazendo exatamente a mesma coisa que aquele que você apontou o dedo, de, quando você falou que aquele não podia fazer, que aquilo era errado, e aí quando você faz exatamente igual, porque é o único caminho que você consegue fazer naquele momento, aí você entra no ciclo da culpa. E a culpa é a prisão do inferno na Terra. Você fica preso nessa crise, sofrendo, em dor, o tempo inteiro, simplesmente porque você tinha aquelas verdades que o outro não podia fazer, aí você vai lá e faz, e aí você entra numa grande crise de consciência, porque está fazendo exatamente aquilo que disse que não podia fazer. Então, uma das grandes maneiras de quebrar o ciclo da culpa, além da gente se tratar, de mudar a nossa mente, é aprender a parar de julgar o que os outros estão fazendo. Não cabe a nós julgar nada. Eu vejo, assim, dentro desse contexto de crise de consciência, né, essa culpa sendo uma grande crise de consciência geral de todo mundo, e isso vem muito dessa coisa das mentiras que a gente conta e dos julgamentos que a gente fica fazendo. E aí, por causa do julgamento, olha como uma coisa vai alimentando a outra. Porque eu julgo que é errado isso, aquilo outro. Você que não é. Como eu tô julgando muito que aquilo não pode, que aquilo tá errado, que não sei o quê, eu vou dizer que aquilo não pode, eu vou mentir pra mim. Aí eu entro na mentira. Eu fico alimentando uma mentira só por causa do meu julgamento. Porque eu disse que aquilo não podia. Então eu tenho que bater no peito e alimentar essa mentira pra mim. Quando eu minto pra mim, eu tô roubando de mim o meu próprio potencial energético. E aí a gente tá aprisionado nessa rodinha de samsara e não consegue sair de novo. Viajei muito, fui viajando. Então, você falou muitas coisas legais, Dani, e eu achei muito bacana frisar que quando nós estamos nas nossas verdades e as coisas que nós desejamos não estão acontecendo, é porque pode ser que as nossas verdades não sejam tão verdadeiras assim, como você mesmo disse, né? E sair desse círculo vicioso, às vezes, não é tão simples assim. Por quê? A pessoa, ela passa o tempo todo da vida, por muitos anos, fazendo daquela mesma forma. Ela tem ali muitas crenças que vêm do inconsciente coletivo e que ela continua nutrindo. Fazer esse movimento não é tão simples às vezes. Mas é como a Dani disse, né? Existem várias técnicas que trabalham com momentos de ressignificação, de primeiro autoacolhimento, para poder entender que essa realidade que eu estou acessando neste momento serviu até aqui. Mas daqui para frente eu posso me permitir mudar. Eu não preciso perpetuar um padrão que não me corresponde ou um padrão que me causa sofrimento. Naquele momento eu entendo que as pessoas fizeram daquela forma porque a consciência que eles tinham naquele momento, e está tudo certo. Hoje eu consegui acessar outras informações, eu percebi que isso não me cabe mais, eu posso me autorizar a fazer o movimento. Porque senão vira aquilo que a Dani disse, as pessoas percebem que estão em dor, que aquilo que está fazendo não gera mais nutrição para a própria vida, e para não desmentir a sua emoção, o seu sentimento, alguma coisa assim, elas ficam travadas na mudança. Elas não aceitam fazer o movimento para mudar, como se aquilo não fosse permitido. Então, ter esse diálogo internamente, entrar em um fluxo energético de vibração entre o mental e o emocional, caminhando para o mesmo lado, nos ajuda a fazer esse movimento sem tanta dor, né? É com um ganho de consciência que eu vou fazer soltar. Eu vou conseguir fazer o movimento do desapego. Então, isso fez muito sentido para outra pessoa que está em outra realidade. Para mim, neste momento, não faz. Então, eu não preciso de seguir esse mesmo fluxo. Eu posso mudar. Porque se eu fico só reclamando do caos que está ao meu redor, eu deixo de pegar qual que é a minha responsabilidade e participação nesse caos. Nem vejo como uma culpa.
mas vejo como uma responsabilidade. O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo, ou o que eu preciso deixar de fazer. Porque às vezes é deixar de fazer alguma coisa também, para poder cortar esse fluxo que não faz mais sentido. Quando nós vamos nos empoderando dessa consciência, nós conseguimos fazer o movimento. Mas para isso precisa estar aberto a acessar essas informações. E lembrando que muita delas está dentro. Eu sinto que isso não faz mais sentido, mas eu me obrigo a continuar fazendo daquela forma porque eu falei que tinha que ser assim há 10 anos atrás. Tá, 10 anos atrás muita coisa mudou. Né? Então, eu posso também mudar. Mudar desde que aquilo seja para mim, para me fazer o bem para mim mesmo inicialmente, porque tem muita gente que quer fazer o bem para todo mundo e esquece de fazer para si. Né? Então, não tem sustentabilidade. Aí fica, em vez de ser bom, se torna bobo. Também tem uma linha muito tênue entre ser bondoso, né, e ser taxado de bobo. Isso também são decisões que a gente vai criando no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Mas acho, Dani, que uma das coisas que mais ficou marcada nessas suas últimas falas foi justamente isso. Se a minha verdade não está mais me nutrindo, se eu não estou conseguindo fazer o movimento que eu tanto desejo com a verdade que eu tenho hoje, pode ser que ela não esteja mais atualizada com a minha consciência, com tudo que eu fui adquirindo no meio do meu processo. Porque é muito normal, é muito natural. Mas aí tem uma outra dor, né? A dor do vazio, porque eu sabia como era daquele jeito. No momento em que eu acesso outras frequências, eu vou entrar ali no período de vazio, que eu não sei como vai ser. Aí muitas pessoas, pelo receio desse vazio, elas voltam, elas regridem. Por isso muita gente faz terapia, ganham consciência de uma certa forma, mas não partem para ação, porque fica com medo dessa transição que vai gerar esse pequeno vazio. E o vazio, às vezes, é desconfortável. E nesse desconforto, ela regride. Aí fala, poxa, eu fiz terapia e não ajudou. Não, na verdade, é porque eu tive acesso àquela informação, mas eu não fiz o movimento da ação. Então, virou só um conhecimento que ficou guardado como se fosse uma caixa mesmo de computador que fica ali. Então, se eu não parto para ação, eu não tenho a materialização. E aí não tem a realização de nada, né? Sim, nossa, eu viajei pra caramba nisso aí que você falou, né? Porque é isso, né? Existe um hiato, né? Esse vazio, ele é o hiato de um fim de um ciclo, de uma hora que você ganha um novo nível de consciência, você faz o download de um monte de coisa, aprende um monte de coisa. E aí, quando a sua frequência muda, quando a sua carga vibracional muda, demora um tempo para o universo à sua volta se remodelar para essa sua nova vibração. E quando a gente encara o mundo com todas essas culpas, todas as coisas erradas que eu estou fazendo ali, né, é muito difícil lidar com esse ato. Quando a gente sai do julgamento, que a gente começa a respeitar tudo e todos, a gente consegue ter menos culpa. E aí, nessa hora desse ato, eu tenho menos medo na minha vida. Eu consigo olhar para a vida como um lugar mais amigável, eu consigo olhar para o universo como meu amigo, de que está tudo certo, está tudo bem. E aí a gente mantém o positivismo e consegue passar por esse ato, desse vazio, que é uma fase onde o universo está se moldando nessa nova realidade que eu consegui construir para mim, através da terapia, através... Na verdade, não é nenhuma coisa, que não existe uma coisa que a gente vai fazer que vai mudar a nossa vida. É um conjunto de ações. É do naipe de, assim, tudo que eu olho, tudo que eu como, tudo que eu falo, tudo que eu vou agir, assim, é uma constante o dia inteiro para fazer uma mudança. Quando tá muito ruim, quanto pior tiver, mais vigília vai precisar. E aí, nesse ato, nesse vazio todo, quanto mais você consegue manter uma frequência dentro daquilo que você quer, quanto mais você consegue manter uma ação moral de acordo com aquilo que você quer no mundo, você consegue se sustentar dentro desse vazio para que uma coisa nova aconteça. Mas se eu estou pisando na bola, se eu estou mentindo, se eu estou tratando mal os outros, se eu estou fazendo um monte de coisa que eu sei que não é legal, porque eu tenho que fazer, porque afinal de contas eu sou o chefe da família e aí os outros têm que me respeitar, mas eu sei que eu não estou sendo bom.
Aí eu caio dentro da culpa e não consigo ter força para esse novo movimento dentro de mim. Mas nunca vai ser uma coisa só, eu fiz terapia e agora eu mudei, tá tudo mudado. Não, é um conjunto de ações, você precisa de uma força de vontade enorme para fazer a mudança. E não é uma mudança de um dia para outro, não é um ganho imediato como que a gente está acostumado a ter, faz aqui e ganha ali, não. É um ganho lá na frente, demora um pouco para atualizar o sistema, para a coisa acontecer aqui. Mas se não fizer nenhum movimento, vai ficar preso dentro dessa prisão emocional até quando? Essa crise de consciência são essas prisões emocionais que a gente cria pra gente. Por causa de todas essas expectativas de como tinha que ser, como eu falei que ia ser, como eu disse que tinha que ser, e aí agora não é nada disso, não consegui fazer nada disso, porque não mudei de ideia, mas eu tenho que fazer, porque aí eu me mantenho preso na mentira e fico para sempre ali. Nessa história que nunca anda, que vai se repetir até a hora que você olhar para ela e acolher a sua verdade. Parar de julgar, parar de apontar o dedo para os outros, parar de xingar todo mundo, parar de reclamar e acolher a verdade que está dentro do seu coração. Que quero eu dessa vida de verdade, sem hipocrisia, sem ficar mentindo, sem ficar fingindo, sem ficar botando purpurina, sem ficar dizendo para o outro que é uma coisa que não é. É o que é, eu sou o que eu sou desse jeito. E tá tudo bem. Primeiro de tudo, eu me acolhendo. E eu só consigo me acolher, isso que é, cara, isso é muito louco nesse jogo da consciência. Eu só consigo acolher a minha verdade, quem eu sou, quando eu paro de julgar todo mundo à minha volta. Acho que eu nunca vou parar de falar isso, cara, do julgamento, de como o julgo atrapalha a nossa vida. Como julgar tudo à nossa volta impede que eu me aceite. É assim, sem fim. Isso. E a gente vai criticar, a gente vai olhar, porque o nosso racional, ele vai apontar, é preta, é careca, barriguda, gordo, tudo bem. Mas aí você não precisa ficar, é careca, é porque não sei o que, não sei o que, é feio, é ruim, não precisa classificar nada. Você chegou a uma conclusão, é azul, beleza, azul não precisa ser bom nem ruim, só é azul, tudo bem. E vamos suavizando isso. Senão vai ficar preso dentro dessa prisão emocional e aí a culpa vem, a crise vem, que toda vez que você falou que o azul é ruim ali, o dia que você botar uma camisa azul, você vai ficar se culpando. Você vai ficar se sentindo mal, mas você quer usar azul hoje, mas eu falei que azul é ruim ontem, então eu não posso nunca vestir azul. Aí você fica nessa prisão, eternamente, sem sair daí. Boa noite, pessoal que está entrando, está dando oi pra gente. Oi, Walter. Oi, Charles. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Faz sentido para você, Ju? Dani, você falou muita coisa legal. E eu acredito, assim, que nesse momento, quando a gente vai olhar essa questão do apontamento, do julgamento, geralmente tem uma dor ali escondida, né? No momento em que eu aponto para o externo, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou tentando me esconder para que eu não me vejam e que eu não olhe a minha própria dor. As pessoas que maltratam os outros, ou as pessoas que estão nesse patamar, desse patamar né, que você descreveu, do julgamento, apontamento e tudo mais, é uma dor que está gritando. Só que, às vezes, a pessoa não consegue entender. Cabe também a nós que estamos do lado de fora perceber isso. Porque não é normal uma pessoa que está bem agredir o outro pelo simples fato de querer agredir. Então, ali tem uma dor. Tem dentro dela um padrão que ela não aceita possivelmente e ela se vê espelhada. E qual que é a reação? De querer banir aquele padrão que ela não quer se identificar. Então, muitas das vezes, é uma projeção que a gente está se vendo no espelho. Então, existe uma dor, porque não é muito normal, natural, uma pessoa que está bem consigo mesma, emocionalmente, vir agredir o outro porque ele é diferente, ou porque ele não tem as mesmas escolhas que eu tenho. Vê que vai partindo ali para uma situação de não aceitação do outro. Mas eu não preciso de aceitar o outro, mas eu tenho que respeitar. Aí vem, será que eu estou me respeitando? Será que eu estou me aceitando? Porque no momento que eu começo a fazer esse trabalho de forma interna, o externo já não me incomoda mais. E falaram que você é isso. Tudo bem, sabe?
diz mais a respeito de quem falou do que de mim mesmo. Então, é aquele ditado que diz, né? Eu não sei os nomes dos personagens, mas quando Paulo fala sobre Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, né? Então, é tipo isso mesmo. Mas como a gente vai ter essa postura desse entendimento? Com ganho de consciência, né? Com trabalho de autoconhecimento. Porque aí eu sei quem eu sou e o que o outro acha ou diz a respeito de quem eu sou, infelizmente eu não tenho como mudar o outro, mas eu tenho como trabalhar em mim aquilo que o outro está dizendo, para ver se de verdade eu tenho que dar atenção àquilo que está sendo dito. Aí aquela outra coisa, né? Se bateu, doeu, segura que é seu. Se a Dani me falou algo e doeu, eu preciso de olhar para isso. Mas não culpando a Dani, porque não é culpa dela. É a minha responsabilidade, a minha dor. Se o que ela disse foi capaz de me atravessar, de me incomodar, de me ferir, é porque eu estou ferível. Ou seja, tem uma vulnerabilidade que está ali frequenciando com o que ela disse. E a responsabilidade dela, da minha vulnerabilidade, é minha e não dela. Só que olhar para isso é um pouco mais complexo. O que eu faço? Eu minto para mim mesmo, dizendo, ela é uma mentirosa, isso não tem nada a ver comigo, isso aí. E não olho, mas continuo em dor. Quando não tem nada a ver comigo verdadeiramente, eu não fico na dor. Não tem nada a ver, eu solto. Agora, se eu vou repetindo aquela fala ou aquele acontecimento, falo com um, falo com o outro, eu estou nutrindo aquilo porque fez sentido, eu senti, mas para eu admitir que eu senti, eu preciso trabalhar meu orgulho. Eu preciso de entender que eu tenho os meus pontos também a serem avaliados, analisados. Consigo fazer sozinho? Ok, vou fazer o movimento. Não consigo? Eu vou pedir ajuda. Porque nós não somos autossuficientes. Nós temos, sim, uma forma básica de fazer o movimento, uma sustentabilidade daquilo que a gente deseja, mas não todo o tempo. Principalmente tratando-se de dor. Porque dor dói. E quanto mais eu estou olhando sozinha, mais eu vou ter o quê? Argumentos de defesa. Por conta própria, porque eu quero? Não. É porque dói. E nós fugimos da dor. Então, nós vamos ter mecanismos de defesa para não olhar. Então, quando eu seguro na mão da Dani e ela vir falando, olha, Ju, você percebeu que você falou isso e pode ter isso atrás dessa situação? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Por que eu não tinha pensado? Porque me doía. Então, eu não conseguia acessar. Quando chega, né, pessoas, não é que a pessoa não quer ver ou que ela não quer mudar. Às vezes, ela ainda não teve essa lucidez, essa clareza e entendimento para saber por onde eu vou começar. O que eu preciso fazer verdadeiramente para começar? Aí tem o movimento. O movimento, sim, depende da pessoa, né? Eu acredito que quem está uma hora dessa conectado conosco aqui está nessa mesma frequência. Está nesse estudo, né, do autoconhecimento, está aí se olhando, se analisando. E nós estamos sendo aqui só uma ponte para ampliar o seu ponto de reflexão. E estão baseados o quê? Nas nossas verdades. Que, de acordo aos nossos conhecimentos, tanto pessoal quanto pessoas que estão atendendo pessoas que estão em dor, né? Então, é só um ponto de vista para ampliar aquilo que você já tem de conhecimento. Inclusive, se vocês quiserem aí, né, falar se está fazendo sentido, a Fernandes está dizendo aqui, né, que está muita consciência. Nosso objetivo é esse mesmo, é contribuir com essa expansão de consciência. Porque quando tu tiver menos pessoas em dor, melhor fica o mundo. Então, quando eu quero verdadeiramente falar, eu quero mudar o mundo, eu não concordo com isso que está sendo feito, eu mudo em mim primeiro. Se eu não concordo com a ofensa, eu vou me olhar para eu não ofender. Se eu não concordo com a mentira, eu vou parar de mentir primeiramente comigo. Se eu não concordo com roubalheira, eu não vou roubar, eu não vou enganar. Então, o mundo melhor não é fora. O mundo melhor começa dentro. Então, independente de governo, independente de situação financeira, independente de qualquer coisa, é sempre você consigo mesmo, com a sua consciência. Eu sou uma partícula do mundo. Eu mudando, eu estou contribuindo com a mudança do todo. Só o que acontece? É muito mais fácil olharmos externamente o que está errado do lado de fora do que eu tomar as minhas responsabilidades e fazer o meu movimento. Por isso que nós vamos entrando nesse caos, que a gente não consegue entender o que está acontecendo verdadeiramente com as pessoas. Elas estão em dor.
elas estão feridas. Pessoas feridas ferem. Então, eu tenho que tratar das minhas feridas para eu não projetar isso no externo. Aí é com autoconhecimento, tratamento, é com ação. Não é ouvindo uma live, ajuda muito a gente a fazer esse despertar, né? Mas aí depois que eu ouvi a live, terminou, o que que eu vou fazer, né? Aí vem essa provocação mesmo. Será que tudo isso que eu estou acessando através de lives, de filmes, de estudo, de tudo que eu estou fazendo, de cursos, eu estou praticando, eu estou levando para a ação? Porque é isso que vai fazer a diferença, afinal, lá da frente, né? Afinal da conta, tudo vai fazer diferença só quando vier a ação, junto ao ganho de consciência. Faz sentido para você isso, Dani? Faz totalmente. Eu acho que tudo isso que você está falando, né? A pessoa que, eu quero sair dessa crise, essa crise de consciência que eu tô. O caminho é o autoconhecimento, sempre vai ser, né? O caminho é o autoconhecimento e conseguir olhar com verdade mesmo, até para as sombras, para isso que a gente diz que é feio. Conseguir acolher tudo isso, sabe? E é aí que entram essas terapias que estão aí para facilitar tanto a vida da gente, no sentido mesmo até da nossa própria resistência para aquilo que a gente acha que é feio, para aquilo que a gente está julgando, né? Voltando, né? Quantas verdades absolutas você está pronto para abrir mão, para conseguir soltar todas essas cargas e viver uma vida mais leve. Tudo depende disso. Novamente, é um conjunto de ações. Então, assim, estou disposta a abrir minha mente, a olhar para o mundo com um outro olhar, colocar um outro filtro para ter um caminhar mais leve. E aí, quando você está assim, realmente você tem essa vontade, essa predisposição de tomar esse conjunto de ações necessárias, aí sim vem os processos terapêuticos que podem te potencializar assim, muito rápido hoje em dia, né? A gente tem o manoterapeuta, a gente tem a jornada de libertação emocional que a gente está lançando para a semana que vem. As reprogramações emocionais, elas vão descascando, né, vão soltando muita gente dessas prisões emocionais que a gente cria por conta das interpretações do passado, daquilo que a gente olhou lá atrás com os olhos de criança e entendeu que a vida era de uma determinada maneira. A gente consegue soltar, mas tem que querer soltar, tem que soltar aquela verdade absoluta de que fulano, ciclano foi filho da mãe e levou tudo isso para o peito, para o pessoal, como se alguém estivesse tentando te prejudicar. E não, no fim, está todo mundo tentando viver, cara, está todo mundo tentando sobreviver e fazer o que consegue fazer, por mais que pareça que foi contra você, e isso a gente precisa aprender a ir soltando, e isso é a parte do mental, das verdades absolutas que a gente precisa começar a abrir mão e reestruturar e trazer novas interpretações para o mundo, para a gente conseguir até parar de julgar a gente mesmo. Porque se eu cair com aquela mãe, com aquele pai que fez, que aconteceu, eu tenho um pouco daquela mãe e daquele pai dentro de mim também. Em algum lugar eu estou reproduzindo que eu sou filha deles. É minha mãe, é meu pai, eu estou em algum lugar fazendo igual. E aí, se eu renego como aquele pai ou aquela mãe sendo não merecedor de nada de bom, eu vou renegar em mim o meu merecimento de coisas boas na minha vida, né? Que era o que você falou mais cedo que eu estava anotando. Você vai querer, a pessoa ela quer banir aquilo que ela identifica como ruim. E aí, quando ela encontra aquilo que ela identificou como ruim dentro dela, ela vai banir uma parte dela. E aí ela entra no processo de raiva dela com ela mesma. E olha o enrosco que a gente cria. Então, o convite aqui da gente é sempre para olhar para isso, para trazer esse ganho de consciência, para olhar para esse autoconhecimento e, sim, encontrar um meio de facilitar esse movimento, né? E através das terapias a gente consegue, através das terapias a gente consegue fazer com que essa movimentação seja um pouco mais fluida, um pouco mais agradável. E aí eu vou aproveitar aqui o gancho, né, para convidar todo mundo para participar com a gente. A gente vai estar iniciando, a partir da quarta-feira que vem, dia 2 de novembro, às 8 da noite, a gente vai estar fazendo uma dinâmica gratuita, gente. A gente entra no meu link da bio, está lá o grupo do Telegram. Pelo grupo do Telegram a gente vai colocar o link da dinâmica, vai ser uma dinâmica terapêutica. No dia 2 de novembro, às 8 horas da noite, a gente vai estar fazendo essa dinâmica, a gente vai colocar o link do trabalho no Zoom e vai ser uma terapia grátis para todo mundo que quiser sair um pouquinho mais leve, todo mundo que quiser um pouco de alívio no coração,
se sentir mais empoderado, caminhar na vida com um pouco mais de força, com um pouco mais de empoderamento, a gente vai dar início à jornada. A jornada não vai ser totalmente gratuita, mas a primeira sessão é. Então, se você, estou sem grana, não consigo, vem com a gente, vem dar uma olhada nisso, porque é um projeto que foi criado com muito carinho, para viabilizar quem está precisando, não consegue fazer um movimento, a gente vai estar dando uma contrapartida, a gente vai estar fazendo um preço bacana para o grupo, justamente por ser uma terapia em grupo, a gente consegue baratear, a gente entende que às vezes a pessoa está sem recurso, está sem grana, então a gente está tentando simplificar, encontrar caminhos para facilitar para vocês, mas não deixe de buscar, não deixe de se conhecer, não deixe de olhar com verdade para as suas dores e acolhê-las. E a jornada de libertação emocional é um caminho de acolhimento para isso, é uma porta que a gente está abrindo para facilitar esse caminhar, para facilitar, para abrir essas prisões emocionais. Mas lembrando, não existe passe de mágica, não existe toque mágico, não existe técnica mágica. Você tem que abrir a sua mente também para o novo, você precisa ir trabalhando aí paralelamente a sua cabeça, moderando as suas ações, moderando aquilo que você faz ou deixa de fazer, o que você fala ou deixa de falar, porque o que você fala também conta. O que você está colocando magnetismo? Quando eu falo, eu estou colocando magnetismo, então eu vou ficar reclamando, eu vou ficar xingando, eu vou estar botando a minha energia para aquilo que eu não quero. Então, todo esse conjunto de ações, toda essa reestruturação é necessária para sair dessa crise de consciência. É realmente pensar, sentir, agir de uma forma reta. Mais fácil dito do que feito? Sim, no começo é. Mas com o tempo a gente começa eu começo a agir, falar, volta para cá, porque eu já sei que o caminho é esse aqui. É quando eu me conheço, eu consigo ter esse direcionamento de, não, peraí, eu estou saindo para fora daquilo que eu desejo. O que eu desejo é mais para cá, volta para aqui. Mas eu tenho que me conhecer. Se eu não me conheço, eu vou estar, Deus dará, caminhando para qualquer direção, para qualquer lado, fazendo qualquer coisa, falando qualquer coisa, como se tudo bem, tanto faz. E se a sua vida está boa e tudo bem, tanto faz mesmo. Mas se não está na hora de começar a querer redirecionar isso, para sair dessa crise de consciência, para entrar em paz de você consigo mesmo, para entrar em comum acordo daquilo que você pensa, sente, caminhar agindo dentro daquilo que você pensa, dentro daquilo que você sente, falar as coisas alinhadas com aquilo que está dentro de você, para você não entrar numa crise existencial de você com você mesmo. Porque a crise lá fora é só um reflexo da crise que está aqui dentro. Isso aí. E eu super recomendo, gente. Eu participei de uma desses workshops que a Dani faz e é maravilhoso. É muito bom, é muito legal, vale muito a pena. Ela tem um grupo do Telegram, né, que ela põe lá todas as informações e põe o link também para participar. Então, as pessoas que sentirem o chamado, não deixe para depois. Faça um movimento. Como ela disse mesmo, né, essa técnica ela é gratuita, então está aberto a todos aí. Eu também tenho um grupo no Telegram que eu vou começar a falar das 5 linguagens do amor. Aí é mais um chamado de reflexão mesmo. Eu já fiz os 7 pecados capitais e agora eu vou entrar nessa vertente. Aqueles que tiverem interesse podem entrar também. Conteúdo gratuito que a gente pode discutir, falar, trazer pontos de vista diferentes, né? Porque as diferenças fazem uma soma no final das contas. Também faço mapa de Ogum. Aqueles que quiserem conhecer os seus talentos de alma e achar que está preparado para, só me chamar no direct, que todas as informações a gente vai passando no privado para vocês. Lembrando que, como a Dani mesmo disse, está tudo aí muito próximo e muito acessível, mas depende da pessoa fazer um movimento. Nós estamos aqui conversando, fazendo essa live, expandindo a consciência, compartilhando os nossos aprendizados, mas aquela pessoa que desejar um passo a mais, ela precisa de fazer um movimento. E nós estamos aqui nos colocando à disposição. Agradecer o carinho de vocês, né? Todas as quintas-feiras, é legal demais a participação de vocês, os coraçõezinhos. E aí, quem ainda não conheceu o trabalho da Dani, é só começar a seguir ela. São alguns seguidores meus que estão aqui. Vai lá na página dela, dá um clique na bio para participar desse momento que é transformador, tá? E aí depois você vê se faz ou não sentido continuar, mas se dê esse presente, essa oportunidade de dar o primeiro passo. E aí nos vemos na outra quinta, né, Dani? Ou na terça, no momento lá da reprogramação, porque eu quero estar dentro. Da reprogramação emocional. Então, todos convidados para esse início dessa jornada de libertação emocional, vai ser o nome que a gente deu para esse bloco que a gente está fazendo, que é específico mesmo
para as pessoas conseguirem ser aquilo que elas vieram ser, manifestar, falar, fazer. As pessoas estão muito travadas. Essa primeira terapia já vai surtir efeito, ela já vai mexer com você, ela já vai te empoderar para se sentir mais capacitado para fazer o que você quiser fazer na sua vida. Então, mesmo que, não estou com dinheiro agora, não vai, sabe? Vamos nutrir esse valor, porque é daí que começa tudo, justamente quando a gente está se sentindo valorizado, capaz, que a gente consegue andar para frente. E a jornada ela vai nutrir ainda mais isso, a gente vai empoderar ainda mais todos vocês. Então, quem é da minha rede, não conhece o trabalho da Jo, vai lá, segue ela também. Quem é da minha rede ou da rede da Jo ainda não está por dentro da jornada de libertação emocional, clica no link da minha bio, entra no grupo do Telegram para não perder nada, tá bom? Isso aí, obrigado, gente. Gelane. Gratitude para você também. Boa noite para você, Márcia. Obrigado a todos pelo carinho. É sempre muito bom estar aqui com vocês no nosso Direto no Ponto, essa live do coração, com esse papo cabeça que a gente adora. Muito boa noite, muito bom fim de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.